O problema do conhecimento. Há algumas coisas que temos de aceitar no sentido de administrar nosso modo comum de pensar e falar. Tais proposições, como a de que há um mundo externo, ou que o mundo veio a existir há muito tempo, não estão simplesmente abertas à dúvida. Não é uma opção para nós questioná-las. Nem, portanto, diz Wittgenstein, podemos dizer que sabemos delas, porque conhecimento e dúvida são intimamente relacionadas, e só pode haver conhecimento onde pode haver dúvida e vice-versa. Vocês têm certeza que isso está escrito aí? Tem certeza que isso está aí? Isso não está escrito aí. Isso não está escrito aí. É sim uma possibilidade da gente, utilizando recursos muito próprios dos seres humanos que dominam a língua portuguesa, recuperarem um arranjo de coisas que estão aí para ler isso que foi lido. Mas isso efetivamente não está escrito. E isso nos leva a uma questão muito curiosa. O próximo slide, por favor. Esse é um quadro de Rafael chamado A Academia de Atenas. É um quadro extremamente curioso, é uma peça de arte, no nosso ponto de vista, que defende aquilo que a arte deveria ser, uma apreciação estética, provocativa, que cria alguns elementos de mensagem muito dinâmicos para o indivíduo, pela sua própria natureza, na relação que estabelece entre o sentimento e as sensações do indivíduo, provocando nele algumas reflexões. E nesse quadro, há uma linha divisória no meio dele. De um lado, nós temos uma figura que aponta para baixo. Aí está Aristóteles. E do outro, uma figura que aponta para cima. Aí está Platão. E quis o autor que de um lado, o lado de Platão, estivessem todos os pensadores idealistas, aqueles que partem da ideia de que o conhecimento é primariamente intuitivo. É alguma coisa que está no indivíduo, a tese espiritualista, que está no espírito que Cosme apresentou para a gente, e do outro, embora eu considere injusta a leitura dele de colocar Aristóteles como materialista, mas foi o que ele fez, de que o conhecimento é um fenômeno objetivo e que o homem o recupera a partir da experiência. A ideia do conhecimento, ele se divide dentro dessas duas características. Tradicionalmente, o conhecimento ele é construído quando o indivíduo experimenta as coisas e o representa, ou ele é intuído quando o sujeito, tendo recursos dele, dado uma projeção, ele recupera. Nesse sentido, aquela primeira leitura que a gente fez foi uma leitura empírica ou racionalista? Nós recuperamos aquele conteúdo com base no que estava lá fora ou com base naquilo que nós experimentamos? Vejam que aqui o conhecimento ele ganha uma natureza diferente, porque historicamente o modelo racionalista, aquele que dá privilégio à razão, depois o modelo empirista, aquele que dá privilégio à experiência, ele sofreu um outro impacto com o surgimento do modelo fenomenológico. Um modelo que tenta conciliar esses elementos ao dizer o seguinte: não é verdade que todo o conhecimento, enquanto conhecimento, ele está de um lado ou de outro. Todas as potências estão de um lado ou de outro. Porque, vejam, isso é uma coisa importante para a gente observar.
Se o indivíduo estivesse pronto, ele não tinha mais nada a aprender. Então ele tem potencialidades que vão sendo desenvolvidas à medida em que ele tem interações, à medida em que ele desenvolve aquela ciência das coisas, como disse Laminé, pela experiência. É durante o processo da experiência, sem que haja mudança na natureza dele, mas tendo uma apreensão, uma compreensão, uma construção. Então, o conhecimento, ele se mostra para a gente de uma natureza muito curiosa, porque ele tem elementos que estão no indivíduo e que definem o modo como ele pode aprender, e ele tem leis, princípios, padrões que estão no universo e que ele apreende à medida em que evoluciona. Este é o processo de desenvolvimento do espírito, quando ele, apreendendo as leis divinas, ele as consegue incorporar ao seu modo de pensar, de agir e de sentir. E é o que caracteriza os espíritos puros, a perfeita observância das leis divinas. O que caracteriza os espíritos imperfeitos dentro da estrutura? Eles não compreendem o bem em toda a sua extensão. Eles praticam o mal, eles o desejam. E os espíritos da segunda ordem são aqueles que entendem, mas não o praticam em sua integralidade, desejam, mas ainda não conseguem realizar e estão exatamente em processo de transição. Didaticamente, Kardec coloca em função do conhecimento a felicidade do indivíduo, mas não é de um conhecimento de natureza intelectual. E isso coloca para a gente uma questão interessante. O conhecimento humano, de uma maneira geral, ele foi construído ou se dando explicações e fazendo experiências, era o modelo idealista, racionalista, ou fazendo experiências e construindo explicações, era o modelo empirista. O conhecimento espírita surgiu de maneira diferente. Embora ele tenha surgido de acordo com os princípios das ciências positivas, isto é, com base na experiência, com base nos fatos que estavam acontecendo, a saber, o fenômeno das mesas girantes. A primeira explicativa que Kardec vai dar para esse fenômeno, seguindo a tradição intelectual, foi: dado um fenômeno, era preciso explicá-lo. E ele conta-nos então no Livro dos Médiuns que a primeira explicação que se dava para o fenômeno das mesas girantes é que os médiuns pegavam o fluido, os espíritos pegavam o fluido dos médiuns, solidificavam um pouquinho nas mãos, pegavam as mesas e faziam as mesas girarem. Esse era o primeiro conceito que tinha para explicar as coisas. Mas o que aconteceu a respeito desse fenômeno? O fenômeno se explicou. Eu não estou falando bobagem, não. O próprio fenômeno, dada a natureza inteligente dos agentes que o provocavam, o fenômeno se explicou. Então, os espíritos explicaram o fenômeno que estava acontecendo. E isso é um ponto muito curioso. Acredito que na história da humanidade este fato é único. Eu não conheço outro fato aonde o fenômeno se explica. Até porque nós estamos falando de um fenômeno peculiaríssimo, um fenômeno de manifestação inteligente. E por que os espíritos fizeram isso? Qual é o propósito da construção de um conhecimento que, primeiro, estabelece um critério de verdade que não é subjetivo, é um critério objetivo. A verdade é aquilo que está de acordo com as leis da natureza. Então, é um pouco de arquivo X. A verdade está lá fora. Isso é muito interessante, por quê? Porque o universo, sendo obra da inteligência suprema,
que é causa primária de todas as coisas, ele tem padrões. E padrões que não importa se eu gosto ou não. Que não importa se eu aceito ou não. Na verdade, não sou eu sujeito que me imponho ao universo. É o universo que se impõe a mim através de suas leis. O meu processo de progresso é precisamente o de identificação, o de compreensão, o de assimilação dessas leis, para que eu me ajuste dentro dos fundamentos dela. Mas não é um processo mecânico. Não é um processo exclusivo de uma única forma, de uma única tonalidade. Cada alma compreende, desenvolve, assimila isso no seu tempo, na sua estrutura, da sua forma, e este processo de desenvolvimento vai mesclar naturezas de experiência, naturezas de raciocínio, que são corrigidas quando o indivíduo erra. A longevidade espiritual permite ao indivíduo uma assimilação dos conteúdos da lei que se manifestam em diferentes momentos do seu entendimento. O pensar espírita, ele representa desta maneira, na segunda metade do século XIX, uma ruptura cultural. O Livro dos Espíritos, ele é uma obra de filosofia que altera muito profundamente as estruturas de pensamento que virão subsequentemente, porque ele marca o início da era do Espírito. O que é que nós temos antes? Vamos dividir a história da humanidade em alguns segmentos conceituais para a gente fazer um panorama geral. Primeira fase da humanidade, onde o conhecimento está baseado na experiência, na assimilação das leis. Desde a Revolução Agrícola, o homem, observando o seu meio, descobre que existem padrões na natureza. O homem não, vamos ser honestos, as mulheres. As mulheres descobriram isso. Eu já ia reclamar, viu? O homem estava caçando, porque a Revolução Agrícola, historicamente, é uma construção do feminino e não do masculino. Dou o braço a torcer. Ah, ok. Foi a forma das mulheres se redimirem do episódio com Eva. Noé. Mas o que Éden está dizendo é verdade. As mulheres domesticaram as plantas, os animais e, por último, os sem vergonha dos homens. Ficaram em casa e estão domesticados até hoje. Até então, estão domesticados devidamente. Essa construção, ela refletiu... Espera o sol nasce e se põe, as plantas crescem, as coisas funcionam. As mulheres descobriram que existiam padrões e assimilaram, então, este conhecimento, criando as sociedades matriarcais e disseminando a cultura agrícola. Surgiram as grandes civilizações como resultado da descoberta desses padrões. E o homem pensou, se é possível a existência de leis na natureza, por que essas leis não podem ser aplicadas aos homens? E surgiu o Código de Hammurabi, surgiram os elementos que iam sintetizando isso. Isso é um fenômeno mundial. Na China, o livro das mutações, o I Ching, registra essas mutabilidades. No Eufrates, no Egito, na Babilônia, o Código de Hammurabi. Nós vamos identificar em Israel a constituição dos 10 mandamentos. A primeira grande síntese, por quê? Porque o homem, dentro do seu primeiro processo evolutivo, que é um processo de deslumbramento com a natureza e afetividade com ela, consolida o pensamento religioso.
o pensamento de integração do homem com a realidade em que ele está. Do pensamento religioso surgem os primeiros códigos morais, como o primeiro resultado disso. Resolvido a primeira fase do tipo de pensamento religioso, aparece então o pensamento especulativo, que é, já que o mundo tem uma lei e um padrão, como é que nós compreendemos esse padrão? Surge a investigação filosófica. Diz-nos a filosofia antiga que o ato filosófico surge da surpresa. Quando nós nos surpreendemos com alguma coisa, nesse instante surge a filosofia, o pensar das coisas. E o que caracteriza o pensamento filosófico, ou a natureza do conhecimento filosófico? A pergunta, o que é? Todas as vezes que nós perguntamos o que é qualquer coisa, isso é uma questão filosófica. E as explorações da natureza desse pensamento. Surge o longo processo de reflexão filosófica do homem, que vai dando conta de explicar, de experimentar, experimentar. E, finalmente, no século XVII, surge a grande terceira etapa do pensamento humano, que Paulo colocou para a gente, que é o pensamento da ciência, ou o método científico positivo. Por quê? Porque agora não era suficiente pensar e explicar como fenômenos diferentes. Era preciso consolidar a unidade do pensamento. O que fez Aristóteles com seu organo, criando o pensamento explicativo das coisas, unitário, refez novamente o século XVII com Francis Bacon, os empiristas, os racionalistas, para constituir um modo de pensamento onde a natureza pudesse ser explicada não mais de acordo com os padrões religiosos, não mais de acordo com os padrões meramente filosóficos, porque vejam, se o pensamento religioso estava baseado na experiência, ele não tinha explicação. Se o pensamento filosófico estava usando a razão para explicar a natureza das coisas, ele não privilegiava os elementos da experiência. Surge o pensamento da ciência com ambas as iniciativas. Eu vou pegar as explicações filosóficas, eu vou pegar as experiências e eu vou unificá-las em um modelo de explanação das coisas. E surge o ideal cientificista, que moralmente foi tendendo para a dimensão materialista. Por quê? Porque um efetivo processo de compreensão da filosofia, da ciência e da religião exige uma modificação moral do indivíduo. Quando eu pego esses aspectos puramente sobre o pensamento materialista, isso não é necessário. Eu posso esquecer um pouco esse processo. Com o Espiritismo, unem-se novamente esses três modos de pensamento: religião, filosofia, ciência, para mudar a natureza do pensamento religioso. Esse é um aspecto que às vezes não fica muito claro na nossa percepção. O Espiritismo mudou a natureza do pensamento religioso. Mudou por quê? Porque o colocou, primeiro, em aliança com a ciência. Allan Kardec, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, destaca isso. Reintroduziu a importância da revelação no primeiro capítulo de A Gênese, quando ele trata dos caracteres da revelação espírita, e trouxe a razão humana como parte da construção deste pensamento, quando no capítulo sobre os caracteres da revelação espírita dirá que o Espiritismo e a ciência caminharão juntos, porque a ciência, que à época de Kardec era entendida como as ciências naturais, as chamadas ciências duras, cuidaria dos fenômenos físicos, e o Espiritismo cuidaria dos fenômenos espirituais. E sendo a concepção espírita de natureza, que o universo é constituído por espírito e matéria, e tendo Deus como criador de todas as coisas, o conhecimento precisa dar conta de
O conhecimento científico tratará dos fenômenos materiais, o conhecimento espírita tratará dos fenômenos espirituais, para a intenção, o entendimento e o desenvolvimento de Deus. Mas um entendimento que não é de raciocínio, é de incorporação de vivência em todos os valores. Então, esta estrutura do pensamento, ela se projeta para além do século XIX. Porque ela inaugura no século XIX uma nova forma de raciocínio em torno disso. E vejam, os espíritos antecipam algumas coisas importantes. No final do século XIX, a ciência de natureza mecânica concebia o universo como sendo constituído de substância, de espaço, de tempo e de força. E esses 4 elementos eram uma ontologia que permitia explicar todas as coisas. O Espiritismo diz que a ontologia do universo é, primeiro, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O Espírito, o princípio inteligente do universo. A matéria, o elemento do qual ele se serve, sobre o qual atua. E um outro elemento, ainda indistinguível para a gente, que é o fluido cósmico universal. E os espíritos ficam antecipando algumas coisas. Kardec diz assim, mas a matéria não é aquilo que tem substância, forma, peso e ocupa lugar no espaço? Isso é o que vocês entendem. Mas fica entendendo que ela existe em condições tais que para vocês não seriam matéria. E o conceito de matéria, que era um conceito de substância, em 1905, com a publicação da teoria restrita da relatividade, ela ganhará uma dimensão tão impactante que muda o conceito. Primeiro, une o conceito de espaço e tempo e transforma isso numa manifestação do que a gente poderia chamar hoje a tessitura do universo. Uma espécie de expressão explicada por Kardec na Gênese, em particular no livro Uranografia Geral, quando o espírito Galileu, o mesmo que inaugurou a ciência do século XVII, abre dizendo o seguinte, olha, tempo e espaço são relativos. O espaço depende dos mundos e o tempo é circunstancial pelos indivíduos. O que no século XIX estava errado, porque para eles tempo e espaço eram conceitos absolutos, mas Galileu antecipa. As noções que o conhecimento espírita trazem mudam de maneira tão impactante que, por exemplo, o pensamento materialista de então, ele está impactado. Porque eu não posso mais compreender a matéria como aquela substância que sofre o impacto de forças. Essa mudança foi tão profunda que a filosofia teve que modificar o seu conteúdo de matéria, o seu conceito, a sua concepção, para poder dar vazão à ideia materialista, porque, rigorosamente falando, a noção materialista que o Espiritismo tão adequadamente colocou, ela se mostrou profundamente diferenciada e exige hoje que se chame de matéria outra coisa, para que a gente possa continuar falando num conceito materialista. Porque as discussões que se tem hoje, dentro do contexto da natureza da matéria, não nos permite mais conceber aqueles elementos estanques, estáticos. E isso o Espiritismo o fez desde 1857, levando o homem a uma reflexão profunda sobre as verdadeiras questões da existência. Qual é a natureza do conhecimento humano? Provocativo. Qual é a natureza do conhecimento humano? Do conhecimento espírita? É um conhecimento que nos pretende alinhar ao projeto da vida, ao projeto de Deus, o fundamento das leis que vigem no universo.